O vento corta como lâmina. Não há estradas, não há muralhas. Apenas mar, madeira e aço. No ano 900, o mundo termina onde o horizonte acaba. E para os vikings, o horizonte nunca foi um limite, foi um convite. Enquanto reis cristãos rezavam por proteção, homens do norte afiavam machados, construíam navios impossíveis e partiam para um mundo que ainda não sabia que estava prestes a mudar. Este não é o mito dos capacetes com chifres. Este é o mundo real dos vikings. Cruel, espiritual, humano e muito mais complexo do que a história costuma contar. Os vikings não eram um povo único e definitivamente não eram apenas saqueadores. Eram fazendeiros, comerciantes, exploradores, poetas e guerreiros. Vindos da Noruega, Dinamarca e Suécia, viviam em comunidades pequenas, isoladas, onde o inverno podia matar tanto quanto a espada. A terra era dura, o verão curto. Sobreviver exigia disciplina, cooperação e coragem. Na ausência de grandes reinos, o poder era local. Chefes, os Jarls, governavam com base em respeito, não em coroas. E a honra era tudo. A maioria dos vikings nunca empunhou uma espada em batalha. Eles acordavam antes do sol, cuidavam do gado, plantavam cevada e centeio, consertavam redes, barcos, ferramentas. As casas eram longas, escuras, cheias de fumaça. Pessoas e animais dividiam o mesmo espaço para sobreviver ao frio. À noite, ao redor do fogo, histórias eram contadas, não para entreter, mas para lembrar quem eles eram. A memória era sagrada. Esquecer o passado era morrer 2 vezes. O mundo viking era vivo. Os deuses não estavam distantes. Eles caminhavam entre os homens. Odin, o pai de todos, deus da sabedoria, da guerra e do sacrifício. Thor, o protetor da humanidade, cujo martelo defendia homens e deuses do caos. Frey, senhor da fertilidade e das colheitas, e acima de todos, o destino. Nem mesmo os deuses escapavam dele. Morrer em batalha não era tragédia, era passagem. Os guerreiros que tombavam com honra acreditavam ser levados a Valhalla, onde treinariam todos os dias para a batalha final do mundo. Ragnar, o fim não era temido, era esperado. Nada define mais os vikings do que seus navios leves, flexíveis, rápidos. Eles cortavam o mar aberto e navegavam rios rasos onde nenhum outro exército poderia chegar. Esses navios não apenas levavam guerra, levavam comércio, cultura e pessoas do Ártico à África, do Atlântico ao Mar Cáspio. Os vikings conectaram o mundo séculos antes de mapas precisos existirem. Quando as velas surgiam no horizonte, o terror vinha junto. Mosteiros eram alvos fáceis, ricos e isolados, mal defendidos. Mas os saques não eram aleatórios. Eram rápidos, calculados, cirúrgicos. Para o mundo cristão, os vikings pareciam demônios pagãos. Para os próprios vikings, era sobrevivência e oportunidade. O medo que espalhavam era tão poderoso quanto suas armas. Aqui, a história surpreende. Mulheres vikings podiam possuir terras, pedir divórcio, administrar propriedades, exercer poder político. Quando os homens partiam para o mar, eram elas que mantinham o mundo funcionando. Algumas até lutaram, poucas, mas reais. O norte não era igualitário, mas era mais complexo do que muitos imaginam. No ano 900, algo começou a mudar. Reinos cristãos se fortaleceram, fronteiras se fecharam, missões religiosas avançaram para o norte. Alguns vikings resistiram, outros se adaptaram. Chefes se tornaram reis, deuses antigos
deram lugar à cruz, e o mundo viking começou a se transformar por dentro. Não foi uma queda repentina, foi uma transição lenta, dolorosa, inevitável. Os vikings não desapareceram. Eles se tornaram reis da Inglaterra, príncipes da Normandia, comerciantes no Oriente, exploradores que chegaram à América séculos antes de Colombo. O mundo moderno carrega o sangue, as palavras e as rotas que eles abriram. A era viking terminou, mas o impacto no mundo viking não foi apenas sobre guerra, foi sobre enfrentar um mundo hostil com tudo o que se tinha, foi sobre aceitar o destino e ainda assim remar contra ele. E talvez por isso, 1000 anos depois, ainda nos lembramos deles, porque no fundo, todos nós ainda sentimos o chamado do horizonte.